Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta quinta-feira, hoje é 23 de setembro, estamos começando ao vivo para todo o Brasil, mais um programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. E olha só, hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela questão dos cochilos na adolescência, tem algumas pesquisas já nesse sentido que vão ajudar aí os adolescentes, né, que você tem aí perto da sua casa. Quem fala sobre esse assunto com a gente é o Jefferson Souza Santos, que é biólogo e doutor em fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Nós também vamos conversar aqui sobre técnicas de automassagem para quando a gente acorda com algum tipo de dor, para algum tipo de estresse, enfim, diversas situações em que nós vamos aprender técnicas. E quem traz essas técnicas para a gente é o fisioterapeuta Luiz Gustavo Bornacin, que já vai estar aqui com a gente. E também nós vamos trazer aqui para você algumas imagens de uma fazenda de café lá em Minas Gerais, um trabalho muito bonito que é realizado lá e que você vai poder acompanhar com a gente. É claro que tem muito mais para você, né? É só você ficar com a gente a partir de agora aqui no Vida em Foco. Olha só, eu vou começar agora este programa falando sobre uma pesquisa que trata da interferência dos cochilos no aprendizado dos adolescentes. Então a gente vai falar aqui não só de uma questão de hábitos, mas principalmente o que isso causa na vida deles, né? E é por isso que a gente convidou aqui o Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo, Dr. Jefferson Souza Santos, que é doutor em fisiologia, certo? Seja Isso, muito bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado. Eu agradeço. Uma boa tarde também a todos os telespectadores. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa problemática aí do sono. Sim, em relação ao aprendizado em adolescentes. E podemos começar entendendo, né, essa questão da necessidade do cochilo. Isso é algo que de fato é presente nessa fase da vida, na adolescência, ou ela representa algum tipo de distúrbio, indica que algo não está bem? Vamos entender primeiro essa parte. O cochilo, ele é parte dessa fase? O cochilo, ele é prevalente mesmo, um comportamento prevalente na adolescência. Na verdade, a própria população brasileira já tem um cochilo incorporado na própria cultura. A gente já tem um hábito mesmo de tirar aquele soninho logo após o almoço. Então isso está distribuído presente em todas as faixas etárias. Mas na adolescência a gente visualizou, na verdade, com esse estudo, a gente elucidou com esse estudo científico uma problemática em relação aos cochilos entre adolescentes, porque eles estavam exatamente compensando um pouco a privação de sono que eles convivem, porque eles geralmente vão para a cama mais tarde, né? Eles têm esse hábito de ir para a cama mais tarde e acordar muito cedo para ir para a escola. Então, nesse caso, foi visto como uma problemática por isso. Quer dizer, o hábito de sono estava desregulado. Então, exatamente, indo dormir muito tarde ou acordando muito cedo. Então, na verdade, isso mostra que precisaria de uma mudança de hábito também? Ou não? Além disso, tem um benefício nesse cochilo? Isso, é um conjunto de fatores, né? Que vai levar, né, essa mudança de hábitos. Realmente a gente precisa conscientizar tanto pais, quanto educadores, quanto o próprio adolescente de que o sono importa, realmente importa. E também é uma conscientização sobre a questão científica que está por trás disso. O adolescente, ele, durante a adolescência, logo no início da puberdade, ele passa por um chamado atraso de fase de sono. Então, o hormônio do sono, a famosa melatonina, no adolescente, ela tende a ser secretada um pouquinho mais tarde, durante a adolescência. Isso faz com que ele sinta sono cada vez mais tarde no decorrer da própria faixa etária, né, da fase da adolescência. E, além disso, tem fatores como exposição à luz, à noite, uso de celular, de computadores, que fazem com que o cérebro durma, literalmente, cada vez mais tarde. Esse mais tarde dá muita diferença do horário regular, assim, do brasileiro ou não? Dá muita diferença. Dá diferença. Por exemplo, adolescentes que
tinham um hábito, quando crianças, a dormir meia-noite, por exemplo. Tem adolescentes... para uma criança, né? É tarde. Mas, por exemplo, meia-noite ele passa a sentir sono a partir de 1h da manhã ou 2h da manhã. Então é um atraso considerável na secreção de melatonina nessa faixa etária. E se o hábito de sono for de dormir mais cedo, ainda assim ele vai ter essa dificuldade em dormir por volta de 10 da noite ou mais cedo? Ainda assim ele vai ter essa dificuldade pela produção da melatonina mais tarde? Isso, ele vai ter dificuldade para conseguir manter esse horário, né? Na verdade, isso acontece com a maioria dos adolescentes, mas tem uma pequena proporção de adolescentes que não sentem muito a secreção de melatonina atrasar. Tem organismos que não sentem tanto, mas a grande maioria dos adolescentes sente esse atraso. Eles se sentem cansados realmente um pouco mais tarde durante a adolescência. Não, interessante, Dr. Jefferson, porque daí eu começo a pensar também no hábito escolar. Porque geralmente nessa fase tem algumas escolas que nem tem mais a opção do turno à tarde, né? Geralmente é cedo. E é bem cedo. Pelo menos aqui no Brasil a gente começa por volta de 7 horas, né? Isso seria algo prejudicial no sentido da aprendizagem para o adolescente? Isso é super prejudicial e nós cientistas estamos tentando a todo momento conscientizar, né, o campo escolar no geral, né, diretores, né, o pessoal da gestão escolar, esse pessoal precisa ficar sabendo que o adolescente passa por esse atraso de fase e se ele sai do ensino fundamental e vai para o médio e passa a acordar cedo, né, passa a acordar às 6 da manhã, ele vai ter um encurtamento considerável do período de sono. Às vezes vão dormir 3 horas, 4 horas no máximo de sono por noite. E aí o aprendizado dele fica bastante comprometido durante o dia, né, na escola. Então esse é o nosso papel hoje em dia, é tentar conscientizar um programa real de atraso do início de horário de aula. Certo. Né, um atraso de isso já existe uma uma tentativa, já um projeto, alguma coisa assim, para mudar isso? Na verdade, a gente desenvolve alguns projetos, né, no Laboratório de Cronobiologia Humana, na Universidade Federal do Paraná, mas a base de pesquisa científica já é bastante consolidada, tem vários exemplos nos Estados Unidos de atraso no horário de início das aulas e melhora no rendimento escolar, melhora até no comportamento, tanto dentro da escola quanto fora da escola, dos próprios adolescentes. Então, é algo que realmente precisa ser debatido no sistema educacional brasileiro para a gente conseguir otimizar esse aprendizado do adolescente. Agora, enquanto a gente não tem isso implementado, se a gente considerar, então, que esses cochilos fossem parte desse sono perdido, isso de alguma forma compensa ou não? É benéfico que se tenha esses cochilos ou o aprendizado ele precisaria das horas contínuas de sono? É benéfico, sim. A gente também tem uma literatura consolidada sobre o papel do cochilo na aprendizagem. Ele beneficia realmente, mas a grande massa de estudos científicos inclui estudos em ambientes controlados de laboratório mesmo. Certo. Mas quando a gente vai para campo, a gente percebe que é algo completamente diferente. Como a gente fez nesse estudo que foi publicado na revista Sleep Medicine. Nesse estudo a gente constatou que o encurtamento do sono do adolescente estava fazendo com que ele fosse adotar hábitos de cochilo inadequados. Qual seria o inadequado, a faixa do inadequado? Dormir demais à tarde, por exemplo. Dormir 2, 3 horas faz com que ele não sinta sono à noite, ele atrasa mais ainda. Né, o horário de dormir. Isso vira um ciclo completamente vicioso, praticamente, né? Né? Mas que traz bastante malefício. Né? Nós somos uma espécie de urna, a gente precisa estar em plena atividade durante o dia e à noite dormir. Né? Quando a gente faz isso de deixar o sono bifásico, tem inúmeras consequências um pouco negativas para a nossa espécie, no caso a espécie humana. Então, o ideal, o que seria esse cochilo de quanto tempo? De 1 hora? É menos do que isso? Qual que seria um momento ideal aí? Sim, inclusive isso já virou um tema de um artigo que a gente acabou de publicar, um artigo de revisão. Legal.
numa revista internacional também, pontuando algumas recomendações sobre um cochilo mais saudável na adolescência. Seria aquele cochilo entre 30 a 45 minutos no máximo. Olha só. Que é o cochilo essencial para restaurar diminuição um pouco da sonolência, para restaurar um pouco a questão de você disponibilizar a mente para o aprendizado, tá bom? Então, seria a faixa ideal, que é a faixa em que o adolescente não dorme o sono profundo, por exemplo, durante o período da tarde. Que isso faz com que ele atrase os estágios de sono subsequente, no caso, na noite subsequente. E me fala uma coisa, teve alguma comparação entre estudantes que estudavam de manhã e em outro período, na parte da tarde, e o rendimento deles por causa desse sono? Teve uma comparação nesse sentido, nessa pesquisa? Nesse caso, a gente não fez, né? Esse estudo observacional não incluiu essa observação. Porém, nós já temos alguns estudos também publicados no nosso próprio laboratório, comparando o desempenho de adolescentes em turnos, em adolescentes que entram à escola de manhã e que entram à escola à tarde. E, assim como o nosso estudo, diversos outros estudos no Brasil também já foram realizados, comprovando que estudar à tarde diminui os níveis de sonolência, melhora a questão da aprendizagem de conteúdos escolares e também impacta no humor, no comportamento do adolescente. Então, estudar no início da manhã na adolescência é algo que está completamente fora de encontro com o ritmo biológico do adolescente. Olha só. Então, realmente seria interessante revisar isso, né, nas escolas como um todo. E existe algo que possa ser feito para aqueles que já estudam de manhã, enfim, que não tem tanto sono à noite, algum tipo de atividade, algum tipo de hábito que ajude eles a aumentar um pouco mais essa noite de sono, para daí aumentar essa concentração, a capacidade de aprendizado? Sim, certamente. A primeira recomendação, assim, que já está meio que em consonância com o que a gente publicou, seria o adolescente começar a adotar um hábito de siesta um pouco mais curto. Certo. Que fuja do máximo do início da noite, né? Então, que fique mais concentrado no período da tarde, no turno oposto da escola, por exemplo. Logo depois do almoço, por exemplo. Exatamente. Então, essa seria uma das estratégias. A gente estabelecer um hábito de siesta, que a gente fala, né? Um hábito de siesta saudável na adolescência. Outros hábitos que também são adotados, defendidos por cronobiologistas, que é a ciência que estuda, né, o sono do adolescente, seria dele se expor mais à luz durante o dia. Então, à medida que você se expõe mais à luz durante, né, o momento que está na escola, durante o período da tarde também, e quanto mais você foge à noite, você meio que treina o cérebro a entender que há o momento do claro, que há o momento do escuro e que o momento do escuro é o momento propício para se dormir. Então, você cria um ritmo regular, que a gente chama de sono e vigília. Quando você cria esse ritmo de sono e vigília, você consegue melhorar a qualidade de sono, você consegue dormir bem à noite, uma quantidade ideal, recomendada para a faixa etária. E aí, né, a qualidade de vida é outra, o desempenho mental é outro também. E acredito que o ritmo da família também vai contar muito para esses adolescentes, né? Como que a casa funciona, vamos dizer. Com certeza. Numa casa em que tem uma organização familiar exatamente desse tipo, em que as atividades são distribuídas durante o dia e de que, né, a família precisa repousar à noite, precisa fugir da luz, vamos se dizer assim, né, descansar no período da noite, tem uma regularidade de ritmo biológico e isso é o ideal para manter um corpo e uma mente saudável. Dr. Jefferson, para a gente fechar, tem algum tipo de exercício físico, esporte que é recomendado nessa fase para que também estimule esse sono de qualidade? O mais ideal seria estimular o adolescente a praticar atividade física no horário certo do dia. Tá. Qual seria o horário certo do dia? Seria durante a manhã ou durante o período da tarde, precisa fugir da atividade física mais à noite, porque isso pode também influenciar no sono subsequente. Então, quanto mais, né, as atividades físicas forem distribuídas durante o dia, durante o período claro,
melhor seria a qualidade de sono à noite. E esse seria o ideal. Fugir, né, das atividades físicas, principalmente de moderadas a intensas durante a noite. Legal. Interessante, hein? Deixa eu pegar aqui o seu... Você está no Facebook? Movimento Mudanças nos Horários Escolares. Eu gostei, hein? É um movimento mesmo que está lá no Facebook, chamando o quê? A população ou voltado mais para as escolas? É uma página no Facebook que está dedicada a publicar as principais e recentes evidências científicas sobre horários escolares mais tardios. Que legal. Então lá reúne, é um grupo que não é gerido por mim, é gerido por um grupo de pesquisadores, né, que faz essa comunicação também com educadores, através dessas evidências científicas recentes. Que legal. Então você está lá no Facebook e também no LinkedIn, né? Jefferson Souza Santos, fica para você os contatos do Jefferson. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje, muito produtiva a nossa conversa. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Agora nós vamos falar um pouco sobre alimentação infantil. Como que anda a alimentação do seu filho ou das suas crianças aí ao redor? Acompanhe. Sempre se alimentou bem e faz questão de ensinar esse hábito para o filho. Quando começou a introdução alimentar, não foi diferente. Eu comecei a fazer as preparações com muito carinho, com muita vontade de oferecer para o Otto o melhor que a natureza tem, né? Então, eu procuro dar o mais natural possível, o mais puro possível, para ele experimentar os alimentos in natura, o sabor original, no caso, né? Não nada de industrializado. E se o Otto continuar assim, vai se tornar um adulto muito saudável, ao contrário dos bebês que não se alimentam bem. Um estudo do Ministério da Saúde alerta que crianças acima do peso têm 75% de chances a mais de se tornarem adultos obesos. Após os 6 meses, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno. De acordo com essa nutricionista, até os 2 anos de idade não devem ser oferecidos alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que possuem excesso de sal, açúcar, gordura e ingredientes artificiais. Aí você pensa num bebê que está formando o paladar dele. E você começa a entrar com esses ingredientes em grande quantidade, né? Muito açúcar, muito sal, realçador de sabor. A criança ela vai acostumar a comer alimentos que tenham muito açúcar, muito sal, né? E é o que a gente não quer, porque a gente sabe o prejuízo do exagero desses ingredientes durante a vida, né? E esses alimentos ultraprocessados não têm vez no prato do Otto. A mãe conta qual é o segredo para incentivar o filho a comer bem. Eu vou variando a forma de cada alimento que dou para ele. Tem alguns alimentos que ele prefere comer sozinho, mas tem algumas coisas que ele gosta que eu dê. É engraçado. Então eu vou observando o meu bebê e vou vendo o que funciona. Eu acho que toda mãe, o ideal é observar o que funciona na sua família, o que funciona para o seu bebê. Não acho que... Eu não sigo uma regra e até hoje a única coisa que ele não gosta muito é ovo. A Juliane é a prova de que não é difícil oferecer uma alimentação saudável para o filho. Mudanças simples podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos. Primeira coisa é o exemplo da família. Sabe, não dá para você dizer, olha, você tem que comer tal coisa porque é saudável. Se a criança está sentada ali à mesa e olha o prato do pai, da mãe ou daquela figura que vive com ela, que deveria ser o exemplo, e o adulto não está comendo o alimento que ela deveria comer. Segundo, fazer as refeições em família, né? Sentado à mesa, livre de distrações. Às vezes os pais colocam ali um videozinho, um filminho para a criança ver. Isso não é recomendado. O ideal é, momento da refeição, vamos comer. Não fazer chantagem ou oferecer prêmios para a criança para que ela coma. E não diga assim, se você não comer, você não vai ganhar sobremesa, por exemplo. Porque na cabecinha dela, ela vai entender, então eu tenho que fazer um sacrifício, que é comer alimentos saudáveis, para ganhar uma recompensa de algo que é maravilhoso, que é a sobremesa. Então você vai estar reforçando a seletividade dela. E deixa eu te contar uma coisa.
nós estamos com 3 convidados mais do que especiais aqui em Curitiba já, porque sábado, daqui 2 dias, a gente vai ter o VEM Festival Voz, Evangelização e Música. E eu vou entrar num link ao vivo agora com a Marcele Nogueira, que é a nossa repórter aqui. Ela está lá no Jardim Botânico com os nossos 3 finalistas já, né? Marcele, você está me ouvindo? Você está por aí? Acho que não entrou o link, né? É isso mesmo, Carol. Olá. A expectativa tá grande para esse sábado, para a final do Festival de Música Católica aqui da TV Evangelizar. Nós recebemos eles lá no aeroporto Afonso Pena e agora estamos aproveitando o tempinho livre para dar uma turistada aqui por Curitiba. O primeiro ponto é o Jardim Botânico e eles já vieram, já tiraram foto, conheceram o espaço e agora a agenda de artista é complicada, né? A gente vai conversar um pouquinho com eles para ver como é que tá a expectativa para esse grande dia. Vamos começar então pelo Marcelo, que é lá de Fortaleza. Marcelo, como é que foi o carinho das pessoas de Fortaleza com você essa semana? Tem sido incrível, as pessoas têm demonstrado um carinho grande, não só pela minha apresentação, meu ministério, mas também pela TV Evangelizar. Todo mundo conhece o Padre Reginaldo, então dá para sentir muito forte esse carinho, esse acolhimento e a torcida para o sábado que está chegando. E o Lucas é de Marília, São Paulo. Conta pra gente, Lucas, como é que tá esse carinho do pessoal de lá com você? Todo mundo muito feliz, alegre de estar vivendo esse sonho junto comigo, né? E de poder também torcer, de poder cantar junto com a gente, viver todo esse festival. Tá sendo uma alegria imensa estar participando. E a Jaque veio passar um friozinho aqui. Hoje a temperatura não tá lá das mais agradáveis, veio direto de Simões Filho da Bahia. Jaque, como é que tá o carinho do pessoal? Incentivo, motivação, apoio, só faltaram me carregar no colo. Muito bom. É, gente, a partir de hoje à noite a agenda deles começa a ficar bem complicada. Eles vão participar de programações ao vivo e também dos ensaios para o grande dia. Nós esperamos vocês sábado a partir das 7 horas da noite. Até lá, Carol. Obrigada, Marcele Nogueira. Já já a gente vai conhecer mais de perto, né? No sábado você vem com a gente, você vem para o festival para conhecer de perto a Jaqueline, o Marcelo e o Lucas, tá bom? Mas agora quem tem um recado para você é a Poliana. Olá, Poliana. Olá, boa tarde para você que tá ligadinho na gente. Eu chamo sua atenção porque a dica agora é valiosa. Vem para ajudar você a cuidar do seu bem mais importante, que é a sua saúde. E, claro, aumentar sua expectativa de vida, sabe por quê? A gente consegue combater diversos processos inflamatórios, que ao longo dos anos, esses processos aí por conta da nossa alimentação, de falta de atividade física, são inúmeros processos que a gente vai passando e o nosso corpo aumenta o processo inflamatório. E aí a gente tem que entrar com suplementação. E eu quero indicar para você um suplemento orgânico, é 100% natural, gente, não é medicamento. É bastante diferente dos medicamentos que você está acostumado a tomar. Esse tratamento aqui, ó, ele vai te ajudar de mais de 10 formas diferentes. Comprovado cientificamente a eficácia da Santa Planta Ora Pronobis. Então, convido você a colocar aí na sua casa mais saúde, mais qualidade de vida para você, aumentar sua expectativa de vida e não só viver mais, mas também viver melhor, com qualidade, combatendo diversos problemas como processos inflamatórios, diabetes, hipertensão, colesterol lá nas alturas, que hoje em dia cerca de quase 50% da população brasileira está sofrendo com colesterol alto. E aí o que você faz? Poxa, Poliana, eu não sei nem o que fazer, como suplementar? Tá aqui a dica, Ora Pronobis vai te ajudar. Desde que você dê o primeiro passo, e para de ficar jogando lá para o mês que vem. Imagina, olha só, a gente já está no final do mês de setembro. Logo, logo, o final do ano está batendo a porta. Quando é que você vai priorizar a sua saúde? Você merece viver mais, viver melhor, com um tratamento único. Sabe o que é mais bacana? Precinho, ó, pequenininho, porque a gente quer que você tome a Santa Planta Ora Pronobis ao longo do ano todo. Então corra já para o telefone, ligação é grátis, 0800 602 8022. Leva a Santa Planta Ora Pronobis hoje com um mega de um desconto, viu? Porque é final de mês, é para fechar a meta. A gente vai liberar para as 30 primeiras ligações a Santinha, que é Porta Água Benta,
frete é grátis e o pagamento é em até 10 vezes sem juros para você que correr e ligar agora no 0800 602 8022. É com você, Carol. Agora nós vamos para um intervalo bem rapidinho e na volta você vai aprender técnicas de automassagem. Sabe quando acorda assim com uma dorzinha, dormiu mal, tá com o pescoço ali? Essas tensões bem comuns, localizadas, é o que você vai aprender a relaxar essa musculatura. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira, 23 de setembro. Já estamos no final do mês, final da semana, né? Quinta-feira eucarística hoje. Inclusive, quero te lembrar que nesta quinta-feira eucarística especial da sexta festa de Jesus das Santas Chagas, Padre Reginaldo estará, é claro, conduzindo a adoração ao Santíssimo aqui no Santuário de Jesus das Santas Chagas, Santuário de Guadalupe. Mas o que acontece? Você que está aqui na região de Curitiba, você que está na região metropolitana, pode vir até aqui. Inclusive, o padre vai sair do santuário e vai estar na rua lateral aqui do santuário com o Santíssimo exposto. É uma forma de expor ainda mais essa nossa adoração por Jesus Eucarístico. E claro que vai ser transmitido também aqui pela TV Evangelizar. Então você que está fora de Curitiba, não se preocupe que você poderá fazer também o seu momento de adoração às 7 horas da noite. Permaneça aqui com a gente. Agora você que tem dores eventualmente aí em locais específicos, sabe? Às vezes dorme de mau jeito, acorda com aquela dor no pescoço, ou às vezes o ciático que pega. A gente sempre, volta e meia, tem algum tipo de tensão. Agora você vai aprender técnicas, olha, mais do que especiais, porque você não vai depender nem de ninguém agora, viu? Porque são automassagens que você vai fazer. E quem vai trazer essas dicas aqui pra gente, já está aqui, ele é especialista nessas técnicas, né? Especialista Luiz Gustavo Bornacin. Falei corretamente seu nome? Bornacin. Bornacin. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui. Vamos para a prática mesmo? A gente tem como, o dia que acorda... acho que torcicolo é uma coisa que pega todo mundo, né? Por exemplo. É algo que a gente pode fazer por nós mesmos com alguma massagem, distensionar esse músculo, ou ele vai aliviar? Como que funciona essa técnica da automassagem? Pode sim. O que acontece, né? Sempre quando nós falamos em torcicolo, nós temos automaticamente em pensar no nosso pescoço, na nossa região cervical. Tá. E são vários músculos envolvidos. Certo. Os principais músculos que são responsáveis pelo torcicolo, eles são desencadeados muitas vezes por conta de um estresse muito agudo. Olha só. Chegou em casa estressado, não dormiu bem, ficou deitado em uma posição incorreta. Então, normalmente, essa região mais lateral da cervical é a que normalmente incomoda. Puxa de um lado, né? Como se não conseguisse virar direito. Exatamente. O que acontece? São músculos independentes. Tá. Eu posso gerar uma tensão bilateral dos dois lados. Ou eu posso gerar a tensão em um lado só, que normalmente é o que acontece. Tá. Por exemplo, você tem um torcicolo do lado direito. Você vai tentar virar a cabeça para o lado esquerdo, a sua cabeça vai normal. Agora, quando eu tento virar para o mesmo lado, o músculo não me permite. Por quê? Porque ele entra em um estado de contração exagerada. E quando nós viramos para o mesmo lado, a nossa cabeça, nós temos a tendência em torcer essa musculatura. Por isso que dói. Por isso que dói. Tá. Mas nós temos sim técnicas muito fáceis de se fazer. Claro, depende muito da dor que a pessoa vai estar sentindo. Tá. Se for uma dor de moderada a leve, ela mesma vai conseguir fazer. Tá. Agora, se for uma dor um pouco mais elevada, o ideal é primeiro colocar uma compressa quente, uma compressa morna para aliviar a tensão. E aí sim conseguir soltar a musculatura. Pode ser água do chuveiro quente caindo também? Ou é melhor uma compressa? Pode ser. Tá. Se for no chuveiro, não tem problema. Agora, se tiver uma compressa para fazer após,
Melhor é bem ainda. interessante. Tá, sim. isso quando tiver muito dolorido. Certo. Aí faz isso antes da técnica, é isso? Isso, antes da técnica. Por que que a gente usa o calor nessa situação? O calor, ele normalmente ele faz um aumento do fluxo de sangue na musculatura que está mais tensa. Tá. Então, isso vai ajudar a fazer com que eu consiga aliviar um pouco da tensão para aí sim liberar a musculatura. Entendi. Você consegue mostrar com uma mão só, com o microfone ou não? Consegue? Consigo, sim. Vamos ver essa O que acontece? Nós temos, normalmente, essa musculatura aqui, ó. Quando nós tensionamos a cabeça, é ele que aparece, tá? Quando faz assim... Quando eu gero aqui. uma compressão, por exemplo, eu quero empurrar a minha cabeça. É o músculo que vai... Esse músculo aqui, tá, achei. Normalmente aparecer mais visível no nosso pescoço. Tá. Então, uma técnica muito simples de se fazer é... Eu vou começar a apertar em cima dessa musculatura. Tá. Para verificar qual é o ponto que está mais rígido. Por então exemplo, vai achar. eu aperto, o meu músculo ele aprofunda e relaxa. Agora, aonde está mais tenso, você vai perceber que parece que tem um cordão rígido, que é a fibra muscular que está tensa. Então, eu vou chegar ali, eu posso fazer movimentos para cima e para baixo. Claro, você sempre vai controlar a pressão adequada que você consegue suportar. Sim. Porque quando uma pessoa aperta, ela não está sentindo a dor que você está sentindo. Isso é a vantagem da automassagem. Exatamente. Então você sempre vai antes do limite da dor que se torna ali insuportável ou intolerável. Ah, legal, tá? legal. Então eu posso fazer movimentos para cima e para baixo ou eu posso fazer movimentos circulares. Tá. Agora olha só. Nós temos uma outra situação que pode ser usada para esse mesmo músculo. Tá. Por quê? Como ele é um músculo grosso, nós conseguimos palpar ele, apertar ele. Eu estou trazendo ele para fora. Então eu posso empurrar ele para frente ou eu posso empurrar ele para trás. Eu posso começar a fazer isso de uma forma muito sutil, vindo, ó, subindo sentido aqui a nossa mandíbula e descendo sentido os meus ombros. Por quê? Isso começa a fazer com que o fluxo de sangue também aumente. E então, é isso que vai tirar a dor. Exatamente. Então, o torcicolo, ele é muito legal porque, claro, sentir dor de torcicolo não. Mas nós temos técnicas muito fáceis de trabalhar. Sim. Essa é uma. Tá. Outra, você pode sentir, por exemplo, chegou em casa também, cansado, estressado, teve um dia difícil de trabalho. Tá. Você começa a sentir um desconforto na região atrás. da nuca. Certo. Atrás aqui das orelhas. Então eu posso vir com 3 dedos, vou virar aqui de costas para você ver melhor. Dá pra pegar bem ele aí? Então o que acontece? Eu estou aqui, ó, na musculatura. Aqui é a minha coluna. Certo. Eu venho logo na lateral e eu começo também a fazer movimentos circulares. Por quê? Essa região, mais aqui perto da base da nossa cabeça, é onde nós temos a inserção do músculo trapézio, que é um dos músculos que mais tensionam a nossa região das costas. É o mesmo aqui do... esse aqui? É esse grandão aqui? Exatamente. Só para você ter uma ideia do tamanho que esse músculo tem. Ele vai sair aqui da base da nossa cabeça e ele vai parar na última vértebra da região torácica. Nossa! Então ele chega quase até a lombar. Sim. Dividido em 3 fibras. As que ficam mais superiores, as que ficam mais perto da nossa escápula e as que ficam mais inferiores. Mas é tudo o mesmo músculo. Tudo o mesmo músculo. Olha só, é grande mesmo, quase as costas todas aí. Pega bastante. Então ele pode gerar repercussão em várias partes do nosso corpo. Ombros e região de crânio aqui, base da nossa cabeça, é onde mais acontece a tensão. Então, liberar essa musculatura com movimentos circulares, ele vai relaxar bastante. Vai ficar bem legal. Isso vale se for a dor aqui, tudo é a mesma coisa. Vai apertando, circular e a compressa quente. Sim. E o alongamento, que às vezes a pessoa fica, puxa, volta, ele melhora ou piora? Depende do caso. Se você está em um caso agudo e você vai tentar alongar um músculo que está apertado ou está contraído, você vai aumentar o nível da dor. Mas daí vai sentir a dor antes de puxar, vai não pode sentir forçar. Muito mais dor. Ah, entendi. Tá? Primeiro que você não vai conseguir, porque a tendência do músculo no torcicolo
é ele contrair de uma forma exagerada. Então eu vou exemplificar. O seu pescoço vai estar mais ou menos aqui, ó. Como é que eu vou conseguir alongar o músculo que tá com você já tá torto aqui, um movimento contrário? Exatamente. Entendi. Então, nesse ponto, a gente precisa tomar muito cuidado. Antes, eu libero o músculo, aliviando a tensão, aí eu consigo alongar então, ele. Primeiro a compressa quente, é importante aí nesse caso. Exatamente. Primeiro a compressa quente para aumentar o fluxo de sangue, relaxar um pouco a musculatura. Depois a massagem circular para melhorar o movimento do músculo. E por último, se sentir mais confiável ou mais tranquilo, sem muita dor, aí sim o alongamento. Tá, então é o último. O último. Eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas eu queria ver se dá tempo da gente falar de nervo ciático e de lombar, que eu acho que é o que mais pega, né? As pessoas, é o pescoço, lombar e ciático, né? De 10 pessoas que passam pelo meu consultório, pelo menos 9 já tiveram ou têm dor lombar. Olha só. Principalmente agora em momento de pandemia, onde todos foram trabalhar no home office, com cadeiras inadequadas, mesa inadequada. Entendi. E normalmente assim, no trabalho convencional, entra lá 8 horas, sai 6 horas da tarde. E daí aqui já vai direto, né? No home office começa às 7 horas e vai terminar 10 horas da noite. E o que dá pra ser feito na lombar, então? Dá pra ser feito automassagem, que alivia também essa dor? Dá pra ser feito também. O legal da região lombar é quando nós conseguimos trabalhar, por exemplo, com aquelas bolinhas que a gente normalmente brinca com o cachorro. Sei. Tá? Aquelas pode ser bolinha de todas, tênis também, não? Pode ser bolinha de tênis. Por quê? Nós vamos colocar ela na posição aqui. Acho que se você virasse daquele jeito, ia dar. Tá, vamos lá. Ia ficar bem bom. Você que então, fica aqui, de costa, mas... Nós temos a nossa coluna. Certo. E aqui na região lateral nós temos a musculatura. Então nós vamos posicionar, por exemplo, a bolinha logo em cima do músculo. Tá. Eu posso me prensar na parede e trabalhar com movimentos de rolamento. Ah, tá. Com a bolinha pequena. A bolinha pequenininha. Tá? Isso é bem legal. E também nós podemos trabalhar com a bolinha, agora eu vou virar de frente para você aqui. Nós podemos trabalhar com a bolinha exatamente na região do nervo ciático. Porque o que acontece? Na grande maioria das dores que as pessoas têm e simulam ali a região do nervo ciático, a grande maioria, a cada 95%, em média, são dores musculares. Por quê? Olha só, nós temos o nosso quadril em geral. Nós temos o sacro que fica na região posterior ali, logo abaixo da lombar. E nós temos a nossa cabeça do fêmur. Entre a cabeça do fêmur e a região posterior do nosso sacro, nós temos um músculo que se chama piriforme. E qual que é o problema dele? Ele é o grande vilão das falsas dores ciáticas. Por quê? Tá pressionado ou não? Exatamente, porque se ele contrai, a fibra, né, os nervos que formam o nervo ciático passam exatamente por entre as fibras desse músculo. Então pense comigo, se o músculo tá aqui, o nervo ciático ele passa exatamente pelo meio. Se ele encurta, ele aperta, comprime. E aí você pergunta por quê? Como que está essa dor? Você sente irradiar até que região? A grande maioria das vezes o paciente vai falar que ele sente a dor, por exemplo, até perto do joelho. Então, isso não caracteriza uma dor ciática verdadeira. Pode ser o músculo. Pode ser o músculo. Então, nesse caso, se a pessoa identificou, essa massagem vai ajudar. Essa massagem com a bolinha vai ajudar. E tem um alongamento... Essa das costas já ajuda o ciático também. Ajuda um pouquinho também. Porque ele sai, né? As fibras iniciais do ciático saem da região lombar. Então, um alongamento que é muito legal fazer... é aquele que normalmente você está deitada. Você vai cruzar uma perna em cima da outra. E você vai vir com os braços, né? Por exemplo, simulando aqui. A minha mão direita e a minha mão esquerda aqui por dentro. E eu vou trazer em sentido ao peito. Pra puxar esse aqui. Exatamente. Esse alongamento... Tem que fazer um 4, né? Com a perna aqui. Exato. Esse alongamento pega exatamente esse músculo. Então, você vai perceber... Isso é bom fazer, então. Esse alongamento, nesse caso, é bom. É muito bom fazer. Só que a gente tem que perceber, muitas vezes a pessoa vai alongar e ela não consegue trazer a perna muito próxima ao corpo porque ela sente muita dor. Então, cada um faz no seu ritmo. Se você consegue um pouquinho, segura lá uns 20 a 30 segundos, depois alonga mais um pouco e vai ganhando gradativamente. Esse é um alongamento que é ideal fazer todos os dias. Pode fazer ou pela manhã antes de levantar,
ou um pouquinho antes de dormir. Até como preventivo, então. Como preventivo. Olha que legal. Porque isso ajuda bastante as pessoas a não sentirem desconforto. Porque além de você alongar esse músculo piriforme, você também alonga a lombar. Então, automaticamente, você mata 2 coelhos de uma vez só. Então, para quem tem ciático, é o da bolinha e esse alongamento. Esse alongamento. E da lombar é o da bolinha. Da bolinha também, você pode também usar a compressa quente. E a compressa quente. A compressa quente também é bem legal. Tá. Pode vir com os polegares e apertar a região da musculatura? Também pode. Porque você pode fazer o movimento circular aqui também com a mão inteira. Tá. Ou somente achar o ponto onde mais te incomoda e pressionar e manter pressionado. Você vai ter que virar ao contrário para onde? Que é para ele virar? Ó, eu vou ficar de pé que fica mais fácil. Então vai, vamos ver. Então eu vou ficar de pé. Quando a gente pega assim, a musculatura lateral aqui, eu posso vir com o meu polegar, achar o músculo ou o ponto que mais incomoda, apertar e manter pressionado. Tá? Por quê? Aqui eu interrompo, deixa eu virar de frente outra vez. Aqui eu interrompo o fluxo de sangue daquela região muscular. E quando eu tiro o dedo, eu aumento o fluxo de sangue. Então, muitas vezes é uma tensão. Essa pressão é boa para isso. Isso. E aonde não está doendo. Aonde está doendo. Então, você pode fazer isso também na região do trapézio, pode fazer também na região da cervical. Encontra a musculatura que mais está tensa e com base nela você vai, pressiona, mantém pressionado. Às vezes você pode até sentir irradiar um pouco. Troca. Eu acho que tá dando algum problema no seu microfone. Não tô entendendo o que a Vanessa está falando, mas acho que tem algum problema no microfone. Eles vão trocar seu microfone, tá? Bom. Enquanto isso, deixa eu te perguntar pra você já ir pensando na resposta. Dá uma testada, por favor. Testada não, né? Tá melhor? É. Conseguindo ouvir bem? Tá. Eu quero te perguntar o seguinte, tem algum tipo de massagem que a gente pode fazer antes de dormir para dar uma relaxada? Não necessariamente a pessoa tá com dor. Isso é algo positivo de se fazer ou não? É algo muito positivo, porque quando nós tiramos a tensão da musculatura, automaticamente o nosso sono pode ser mais profundo e mais proveitoso. E o que vale a pena com o sono? Quando nós conseguimos dormir bem, descansar e não ficar acordando de madrugada, isso se torna um sono reparador. Tá. Então, dá pra fazer sim. Tem uma técnica muito legal que a gente pode fazer basicamente na região da cervical. Você pode fazer com as 2 mãos e cruzar os dedos na nuca. E o que acontece? Quando eu estou deitado, eu vou gerar aqui, como se eu tivesse deitado, eu vou gerar o quê? A tensão com as 2 mãos, empurrando a minha cervical lá pra frente. E a minha cabeça vai estar relaxada, vindo pra trás. Isso é bom de fazer. Isso é muito bom. Você pode fazer com as mãos, ou você pode pegar uma toalha de rosto. Aqui no pescoço. Aqui. Isso. Coloca porque, quando eu apoio na base da minha cabeça, eu consigo puxar bem pra frente e o peso da minha cabeça joga o meu tecido lá pra trás. Então, essa técnica é fantástica para tirar a tensão da cervical e ajudar você a ter um sono mais proveitoso. Nossa, fantástico. Deixa eu pôr aí o seu Instagram, que tá aparecendo aí para você, que é o LGB Físio, certo? Isso. Você está lá com muitas dicas. Tem bastante. E eu agradeço, viu, muito a tua presença aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Carol, o convite. Contem sempre comigo. Obrigada. Agora o que vem para você são dicas de quem está com problemas de ouvido e que muitas vezes quer fugir de um aparelho auditivo, mas precisa. Acompanhe. A surdez pode acometer pessoas de qualquer idade e a perda da audição tem diversas causas, desde sequelas de uma infecção no ouvido simples até doenças mais complexas como a meningite. A deficiência auditiva se agrava com o passar dos anos se não for devidamente diagnosticada e tratada. Nem todo mundo identifica inicialmente a perda auditiva. Geralmente, os pacientes começam a apresentar algumas dificuldades
com o volume da televisão, pedem com que as pessoas repitam. E o zumbido, que é um sintoma muito aparente na perda auditiva, ele começa a aparecer. Então, geralmente são onde os pacientes acabam buscando por informação para tratar o sintoma que é o zumbido. Mas a perda auditiva, ela acaba ficando secundária. E quando se faz o exame de audiometria, é onde o paciente descobre que existe uma perda auditiva e o zumbido apareceu como um sintoma dela. Para realizar o diagnóstico precoce, o paciente precisa prestar atenção a alguns sinais que podem ajudar a detectar se já houve alguma perda da audição. Alguns pontos são importantes. Para a criança, um atraso na escola é um ponto importante. Para os jovens, as pessoas de idade, o volume da televisão muito forte, pedir com que repita com frequência, o zumbido, irritabilidade, isolamento, são pontos importantes para que o familiar, os pais fiquem atentos a essas questões. O relatório mundial sobre audição, feito pela Organização Mundial da Saúde, revela que 700 milhões de pessoas sofrem com problemas auditivos em todo o mundo. No Brasil, segundo o levantamento do Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda, são 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. E dessa população, 2,3 milhões têm uma deficiência severa. Em muitos casos, é necessária a utilização do aparelho auditivo e é uma adaptação complicada para alguns pacientes, mas que promete devolver qualidade de vida. Foi há 4 anos. Foi um processo assim, depois de 1 ano fazendo exames, todos os tipos de exames, caiu a realidade. Você vai precisar usar aparelho auditivo, não tem como fazer cirurgia, não tem outra orientação, essa é a tua adaptação. Foi um impacto pesado demais, você perde algo teu, é um processo assim de luto praticamente que você tem que passar. Os médicos e as fonoaudiólogas e o maridão são fundamentais. Vamos pra frente. A fonoaudióloga tem que ter muita paciência, que se liga para ela todo dia praticamente, para dizer, olha, aparelhinho aqui, aparelhinho lá, porque se adaptar ao aparelhinho não é fácil também. Eu posso dizer que eu levei, eu acho que mais ou menos 1 ano para conseguir adequar o aparelhinho à minha perda. Olha só, depois do intervalo você vai conhecer uma fazenda de café lá de Minas Gerais. Então fique comigo, tá bom? Eu volto já. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira e agora vou mostrar para você uma fazenda de café lá de Minas Gerais, mas olha o detalhe, comandada por uma mulher, hein? Acompanhe. 1/3 da produção do café do Brasil sai das lavouras do sul e sudoeste de Minas Gerais. Muitos desses cafezais são negócios antigos, passados de geração em geração. Esse é o caso do café produzido na fazenda Caxambu e Aracaçu, em Três Pontas. Há mais de 100 anos, a família de Carmen Lúcia toca os negócios no ramo do café. Quando o pai de Carmen faleceu, os 5 irmãos se encontraram em um impasse. O que fazer com o negócio? 11 anos atrás, meu pai faleceu. E aí realmente veio aquele impasse, né? E aí, somos 5 irmãos, vamos separar, dividir a fazenda. E eu fui contra isso. E dei uma ideia, uma sugestão e montei um projeto. Montei um projeto de gestão e apresentei para os meus irmãos. E eles falaram, vamos tentar. E a gente tentou. E isso já tem mais de 10 anos e a proposta era, vamos dar outro rumo para o nosso negócio. Aí eu sugeri que nós partíssemos pela produção dos cafés especiais. Lotes únicos, diferenciados e que nós buscássemos o mundo e apresentássemos isso para o mundo. E foi assim que a gente foi, devagarzinho. Aí eu disse pro meu irmão, falei, a gente vai começar por um lugar que a gente não precisa de nada, a não ser força de vontade, coragem, que é com as pessoas. Porque não adianta a gente sonhar sozinhos aqui, querendo fazer cafés incríveis e levar para o mundo.
toda a nossa equipe, todo o nosso time tem que sonhar conosco. O dia que eles começarem a sonhar conosco, nós vamos levar café para o mundo. E aí começamos com as pessoas, trabalhando essas pessoas, de reunião e essas coisas todas, levando isso aqui já bem nesse olhar mais empresarial, separando aquela ideia de patrão ou não. Aqui somos profissionais, nós estamos todos aqui por uma causa, por um objetivo, nós temos uma missão, nós temos que enxergar mais longe e vamos junto que a gente vai conseguir. Fomos dar uma volta para conhecer um pouco mais da fazenda e descobrimos que por aqui todos conhecem Carmen por um apelido bem mineirinho, Ucha. Uma das questões que quando eu cheguei aqui para assumir a gestão, junto com meus irmãos, na verdade, uma das coisas que eu fiz questão de trazer aqui para dentro foi romper, quebrar um pouco essa ideia de patrão, patroa. Eu sou a Ucha, eu sou a pessoa de todo dia, eu sou a pessoa que eles podem contar, assim como eles são as pessoas que eu posso contar. Sim. É um time de futebol, que eu falo muito para eles aqui, é um time de futebol. Sim. Cada um tem sua função ali dentro, ninguém é melhor do que ninguém, né? E só faz gol aquele que recebeu as bolas bem trabalhadas para que ele chegue no gol. E ponto final. Então, é todo mundo numa condição de igualdade aí que eu acho bacana. E essa maneira de administrar os negócios tem feito com que os funcionários, ou melhor, as funcionárias, trabalhem sempre com muita dedicação. E o trabalho por aqui é bem pesado. Olha só a rotina da Angélica, por exemplo. Vou limpando os panos, sacando café, carrego o café, é bem puxado. Mas é muito bom, fico muito satisfeita. Mulher tem que ser muito forte. Eu trabalho aqui mais ou menos até 5 horas, chego em casa, faço janta, tem que ir uma cozinha, às vezes tem que lavar roupa, no sábado vem até às 11, chega, tem que arrumar almoço, às vezes dá um banho no filho, né? Às vezes quer dormir, porque o meu é pequenininho. Chega em casa, não descansa, continua trabalhando. Não, até mais ou menos 10 horas da noite. No seguinte, acorda cedo? Acorda cedo, 4h30, que eu tenho que ir no ônibus para ir para a escola, acordo 4h30, já começo a arrumar, 7h15 para 7 mais ou menos, a gente toma café. A gente acostuma com o peso do café. É a mesma coisa as máquinas também no começo é difícil, mas a gente acostuma. E eu gosto demais de fazer esse tipo de serviço. Essa mulher aguenta o tranco? Aguenta. E aguenta muito. Aguenta até mais que a gente imagina, né? Elas não apenas aguentam o tranco, como também gostam do trabalho na lavoura. Ai, é muito gostoso o dia a dia aqui, nossa. Eu até brinco com elas, eu falo pra ela, podia durar o ano inteiro, né? Sem parar, uma após a outra. Eu brinco com ela quantos dias para a época de safra chegar. Ai, é muito bom. Nossa, qualquer um outro serviço é bom, mas para mim, principalmente, esse é o melhor. Por mais sofrido que seja, peso, mas a gente tem casa, a gente... Nossa, você não vê a hora que o dia amanhece para voltar de novo, você não vê cansaço. Estamos caminhando há um pouco mais de 1 hora dentro das fazendas Caxambu e Aracaju. E até agora não conhecemos nem perto de 1/10 do terreno. Isso porque são mais de 380 mil hectares de terra, 210 desses com plantação de café. São mais de 800 mil pés da fruta, que geram por ano mais de 570 mil quilos de café beneficiado. Tudo isso é gerido com muito amor, dedicação e olhar feminino. Isso dá uma alegria, realmente a fazenda fica numa alegria. Além da alegria, o perfume, né? Porque nessa época você anda, a fazenda, ela tem cheiro de café fresco, é uma coisa deliciosa isso, dessa fruta madura, né? Gente, que reportagem linda, né? Também com tanta mulher ali forte, agradecida da vida, né? Que valoriza. Olha, isso é muito bonito. A gente podia levar um pouco disso para nossa vida, né? Para nossa casa, para os nossos afazeres. Você já está na sua casa, né? Eu que vou para mim ainda. Mas olha só, vamos manter esse ânimo e esse reconhecimento que são muito importantes. E aproveitando, falando disso, né? Falando de reconhecimento, a gente
acabou de falar ali com os 3 finalistas do Festival Vem. Você pode votar, tá? Pelo vemfestival.com.br, tá aparecendo aí no seu visor. E a gente já tá com mais de 100 mil votos. Então, se você ainda não votou, vai lá, escolhe o seu candidato, conheça um pouco deles, escute novamente e vem com a gente nesse festival maravilhoso. Ó, vai estar imperdível no sábado, às 7 da noite, ainda mais com a tua presença, né? Junto com a gente em todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. E eu volto com você amanhã às 3h30 da tarde, mas agora continue na nossa programação e fique com as delícias do Divina Receita. Até amanhã, fique com Deus.